Graça e a paz. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? É um privilégio grande estarmos juntos novamente. Que alegria e gratidão a Deus por esse tempo de comunhão na palavra. Eu sempre me sinto muito em casa ao estar com vocês e com muita gratidão novamente podermos estar juntos, né, com a esposa, Pablo, a esposa Miriam, Pablo, Diana, Marane, minha filha veio, Jéssica, Jonathan, o genro, e tem alguns amigos também que estão transitando aqui nesses dias, focando a comunhão, né? Tem sido um tempo muito precioso. E considerando diante do Senhor como podemos servir, e é sempre muito importante procurar falar ou procurar servir aquilo que o Espírito Santo está falando e servindo. E esse é um grande desafio, uma vez que a gente sabe que a igreja é a comunidade do Espírito Santo e que ele é o líder supremo, ele é o chefe maior, cabe nós estarmos de joelhos diante dele, para que ele também possa coordenar, inspirar e levar cada um de nós, você, a mim, a todos, a cooperar com aquela parcela que ele tem para cada um de nós. Então é um desafio. E estamos numa escola, e que bom que é ele que é o professor, é ele que nos treina. Poderíamos dizer que o Espírito Santo é o instrutor de justiça por excelência. O ambiente da comunhão em Cristo é a sala de aula. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então nós estamos numa sala, num ambiente de comunhão. Ali o Senhor está. E Cristo é o assunto, né? Por isso que precisamos da comunhão do Espírito Santo, como Paulo enfatizou aos Coríntios, né? Seja sobre nós a comunhão do Espírito Santo. Dito isto, vamos abrir no livro de Efésios, o capítulo 2, vamos ler versículos 18 em diante. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós vamos ler alguns textos dessa carta, mas queria começar aqui ressaltando para onde estamos indo, de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. Éramos forasteiros, estrangeiros, inimigos de Deus, diz o texto no capítulo 2. Ele veio e evangelizou a paz, e de ambos os povos, mediante a cruz, ele fez um só, derrubando a parede da separação entre judeus e gentios. E agora, por meio do Espírito, versículo 18, nós agora temos acesso ao Pai. Então é o Espírito Santo que veio habitar em nós quando cremos, nos redimiu, e temos agora a habitação do Espírito Santo em nós, e por meio do Espírito Santo agora nós temos acesso livre ao Pai. Agora nós já não somos mais estrangeiros, versículo 19, nem peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos e somos membros da família de Deus. Que texto tão precioso, e que curioso e misterioso, que às vezes encontramos irmãos pela primeira vez
ou a segunda vez. Parece que a gente já se conhece há muito tempo. Eu acho que a maioria de nós tem essa experiência. Meu Deus, de onde eu conheço essa pessoa? Eu lembro quando conheci o irmão Dino, ele recebeu minha carta na Colômbia em 93, e ele falou para mim que foi procurar os arquivos dele, porque ele tinha certeza que já me conhecia. E eu, estando no Rio de Janeiro, o Senhor me falou algo sobre o irmão Dino, e eu tinha certeza também que já o conhecia, e a gente nunca tinha se visto, mas houve uma comunhão do Espírito Santo, respaldando, testificando que o Senhor nos uniria e traria o irmão para cooperar no Brasil. Mas assim, foi muito misterioso, porque ele procurou muitas cartas e assuntos, e a gente ria. Isso não aconteceu só essa vez, isso aconteceu várias vezes. E eu acho que todos vocês têm essa experiência. Nossa, eu acho que eu conheço esses irmãos há muito tempo, ou essa pessoa, e etc, etc. E isso é a comunhão do Espírito Santo. Nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Porque, embora segundo a carne somos diferentes, de famílias naturalmente diferentes, interiormente todos nós somos batizados por um Espírito só em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, diz que nós somos batizados pelo Espírito Santo para dentro de Cristo. A linha pentecostal, ou neopentecostal, ela nos encoraja a buscar o batismo do Espírito Santo. Eu era muito jovem quando subia aos montes, era um tempo muito bom de oração, de busca fervorosa, mas havia aquela concepção de que receberíamos um revestimento do Espírito Santo sobre nós de maneira individual. E se perguntava, você já foi batizado com o Espírito Santo ou não? Você fala em língua estranha? Mas quando você vai ver as Escrituras, Paulo vai dizer que nós somos batizados pelo Espírito Santo para dentro de Cristo, ou para dentro do corpo de Cristo. E agora todos nós foi dado beber de um só Espírito. São duas coisas que acontecem. Nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo, e agora passamos a beber, ou ser alimentado, suprido, seria esse o pensamento, pelo Espírito Santo. É um rio de vida pelo Espírito Santo, que vem do trono de Deus, entre a palavra e o Espírito, e nós estamos desfrutando de uma torrente espiritual constante, infreável, inesgotável. E assim surgiu a igreja primitiva. Nós agora temos acesso ao Pai em um só Espírito. Nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos mais peregrinos. Nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus está edificando um edifício. Tem várias metáforas aqui no livro de Efésios, né? Casa, edifício, exército, noiva, corpo. Mas são metáforas ou tipos de uma mesma realidade espiritual. E aqui falando sobre essa edificação, Paulo vai dizer que tem um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo, Ele mesmo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Agora Deus quer um santuário. Nós estamos juntos não simplesmente porque congregamos, desistimos do mundo, queremos um lugar onde nos sentimos melhor e nos sentimos bem por estarmos cantando, adorando, ouvindo uma boa mensagem. Não é só isso, ainda que isso seja verdade. O texto vai muito além. Assim como você tem a sua casa, é o lugar da sua morada, é o lugar onde você se realiza como família, embora você trabalhe e tenha a sua profissão, e lá você representa o seu papel, a sua casa é onde você revela a sua personalidade. Você é o que você é na sua casa, ali é o lugar do seu deleite, do seu descanso, pelo menos deveria ser assim. E aqui dá a ideia de que como a Trindade Santa, que sempre habitou em toda a eternidade nos céus, Ele agora quer encher o universo da sua presença. Mas Ele se mudou para a terra, fez as suas malas e Ele está construindo uma casa. E essa casa é chamada o Corpo de Cristo, a Igreja, e você faz parte disso, e eu também, pela misericórdia do Senhor.
nós agora estamos sendo edificados, ou seja, o Espírito Santo está usando muitos trabalhadores, que são os seus obreiros, aqueles que servem, e tem muitas ferramentas. Assim como numa casa natural tem colher de pedreiro, martelo, serrote, andaimes, no corpo de Cristo temos muitos obreiros, servos e servas, e as ferramentas são os dons e os ministérios. E o propósito não é que os dons e ministérios vão chamar atenção para si. O propósito é que a casa seja construída. Você quando vê alguém construindo uma casa, no começo tá sujo, tem poeira, tem parede quebrada, tem andaime, tem tudo. Mas um amigo vai visitar e normalmente você falaria, olha, aqui vai ser o quarto, nessa divisória, ali é o banheiro. Isso aqui que está sem forma e vazia, não, aqui vai ser o quarto das crianças, e ali tem uma churrasqueira e assim vai. Quando a casa é construída e tudo pintado, raramente, se você receber os amigos, você vai mostrar as ferramentas. As ferramentas não devem estar mais ali. Elas são provisórias, né? Elas são não fixas. Existe uma função, e quando elas cumprem a sua função, elas devem ser retiradas. O grande problema é que, embora na casa natural, nos edifícios, são assim, na igreja, quando temos ministérios autoritários, ou quando temos construções não para a habitação de Deus no Espírito Santo, mas as pessoas acham que a igreja pertence a elas, os andames não querem ser retirados. E a sensação é que quando chegam os amigos e falam, olha, esse aqui é um andame que já está aqui há uns 15 anos, 20 anos, aquele outro está 30 anos. Aqui está o serrote, o martelo. Então a ênfase quase sempre está nas ferramentas e não na casa. E isso é um equívoco muito grande, muito sério, porque não é isso que o Espírito Santo fala. As ferramentas têm que ser sutis, quase invisíveis se possíveis. Elas estão na caixa de ferramenta. Elas só devem aparecer quando o chefe da obra delega que os seus obreiros, seus trabalhadores, operários, usem as ferramentas. Numa oficina mecânica também é assim. Vai pegar a chave 13, 14, vai pegar essa chave, aquela, você usa e depois guarda ela. Mas ela não pode estar em evidência ali nos motores ou em qualquer que seja. Deus está construindo uma casa. Sempre esteve. E esse santuário, ele é um santuário dedicado não aos homens, diz o texto, mas é um santuário dedicado ao Senhor, no qual vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação no Espírito. Uau, que texto tão solene e tão desafiador. Vamos voltar para uma casa. Você chega na casa de alguém, igual agora estamos na casa de Israel e visitando para os irmãos, você não vê um tijolo na parede. Ali tem um revestimento de massa, tudo niveladinho, depois tem uma massa corrida, tem uma pintura. Nenhum tijolo está chamando a atenção para si. E a família está habitando ali e nós estamos desfrutando da comunhão da família. A igreja deveria ser assim. Ninguém deveria chamar atenção para si. Nós deveríamos ser revestidos pelo amor, pela paz, que é o vínculo da perfeição, e sobretudo o amor, e o amor deve ser a nossa cobertura, o nosso revestimento, porque onde houver amor, não haverá ambição, competição, orgulho. Onde houver amor, haverá perdão, misericórdia, compaixão. Temos muitas promessas e diretrizes sobre o amor, porque Deus é amor, e Ele quer revelar a si mesmo na igreja. Existem aqueles tijolos que numa esquina, entre uma parede e a outra, o pedreiro pega a sua colher e quebra aquele tijolinho. Não significa que o pedreiro é ruim, é perverso. Significa que para aquele tijolinho caber na esquina e ser colocado entre outros tijolos, e alguns vão estar sobre ele, precisa haver quebrantamento. E ele se encaixa na argamassa, depois ele é revestido e ninguém vê mais.
parece que os tijolos inteiros são os mais importantes, mas na verdade só pode haver amarração entre as paredes, entre tijolo e tijolo, com aqueles tijolos que, por um lado, aceitam os outros estarem sobre ele, e junto com ele em outras partes, e especialmente aqueles que são quebrados. E agora eles são colocados também, como é o caso dessa parede, entre colunas. Paulo vai dizer aos Gálatas que Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja em Jerusalém. E não era fácil andar com Pedro. Mas existem aqueles membros que Deus quebranta pela experiência da cruz e do Espírito Santo e vincula com alguns ministérios que são fortes, às vezes impetuosos, mas estão construindo um edifício juntos. Outros tijolos virão e haverá uma casa. É interessante que, se você vê a casa que Salomão estava construindo, diz que as pedras daquela casa eram lavradas na pedreira. E lá tinha barulho de ferramenta. E uma vez que aquelas pedras estavam preparadas ou cortadas, lavradas, eles rolavam aquelas pedras da montanha, eram muito pesadas, e elas chegavam até o lugar da edificação. E elas eram colocadas no seu lugar. E não tinha argamassa como hoje, ou cimento. Mas o que segurava as pedras então? Era o peso que cada uma delas tinha. Uma pedra sem peso pode ser removida facilmente, até uma criança pode pegar. Mas uma pedra grande, lavrada e pesada, ela entra no seu lugar e vai se amarrando ou se ajustando uma pedra com a outra. Deus também nos coloca numa pedreira, muitas das vezes, crises, processos. Claro que a rocha representa Cristo, mas quando nos juntamos com outros irmãos em Cristo, nós temos comunhão, mas também temos a cruz de Cristo, e a comunhão com a cruz provoca crises. Você alguma vez, mastigando, já mordeu sua língua? Já mordeu essa lateral da boca? Dói, né? Mas você fez isso de propósito? Não. Paulo diz que somos membros uns dos outros nesse livro, capítulo 5, e ninguém jamais maltratou a sua própria carne de propósito, mas às vezes acontece. Então, quando Deus está edificando uma casa, e existem trabalhadores, que todos nós somos membros, mas ao mesmo tempo estamos operando, nós às vezes nos ferimos, nos machucamos, não propositalmente, mas esse é um processo. Isso representa, em certo sentido, a pedreira. E na pedreira pode ter barulho das ferramentas, mas na casa não poderia. A casa, conforme esse texto, é para a habitação de Deus no Espírito. É o lugar do descanso de Deus, é o lugar da paz, é o lugar da comunhão, é o lugar do deleite de Deus. Ou seja, tratemos os problemas lá fora, ou seja, fora do ambiente da igreja de adoração. Não traga para o púlpito, não traga para a mesa da sua casa com seus filhos os problemas. Não traga quando tiver um círculo de irmãos tendo comunhão. Fala, lembra aquela irmã, lembra aquele irmão? Nossa, você viu aquele dia? Não. Teu irmão pecou contra você, o que a Escritura fala para você fazer? Vai a ele você sozinho, porque Deus não quer expor nenhum ladrilho, nenhum tijolinho da casa, com seus buraquinhos, com as suas rachaduras. Você vai lá, porque a casa é um lugar de louvor e de adoração, de comunhão, e não de ferramenta. Então nós estamos num processo, e esse texto está dizendo que é para a habitação de Deus no Espírito. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus habita na sua casa. E aí, passando um pouco adiante, capítulo 5, nós vamos encontrar Paulo falando no versículo 18, que diz assim, 5,18: E não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora só tem uma maneira da gente cooperar. Se é a casa de Deus, aonde o Espírito Santo que está coordenando, somente se formos cheios do Espírito Santo,
nós vamos poder cooperar com essa construção e vamos poder ter comunhão uns com os outros e, inclusive, interpretar os processos. Né? E é interessante que é uma palavra que está no imperativo, e o contexto mostra uma continuidade de enchimento. Ainda que recebemos o Espírito Santo uma vez só para novo nascimento ou habitação, mas o revestimento do Espírito Santo é uma constância. Você vai encontrar no livro de Atos que eles foram cheios do Espírito Santo várias vezes, quando eles oraram. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Então, para ver novos processos na edificação dessa casa, é necessário novas ondas do revestimento ou da habitação do Espírito Santo. E isso é muito interessante porque Deus é sábio. E aqui diz no plural, enchei-vos. Não é você sozinho buscar o enchimento do Espírito Santo, mas é um enchimento coletivo, ou seja, a igreja liderada pelo Espírito Santo precisa ter presbíteros levantados pelo Espírito Santo. Não é uma democracia onde se elege os líderes, não é uma escolha, não é uma eleição por tradição, não é um direito por causa de uma propriedade privilegiada intelectual, não é por causa da fama, não é por causa de um histórico de obreiros ou de ministérios, de paternidade, não é por causa de dinheiro, de nada disso. Paulo falou aos anciãos de Éfeso, né? No capítulo 20 de Atos, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. É ele que levanta servos para representar o ministério do Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo, o governo, a supervisão, apacentar, pastorear, alimentar, defender o rebanho dos falsos mestres e falsos obreiros, disciplinar, disciplina doutrinária, disciplina moral. E precisa serem pessoas cheias do Espírito Santo, porque essa é uma obra do Espírito Santo. E se esses homens anciãos não forem cheios do Espírito Santo e levantados pelo Espírito Santo, então eles vão levantar paredes onde não deveria, quebrar paredes onde não poderia quebrar, vão mexer nos fundamentos ou nas colunas, e no lugar de uma casa teremos uma improvisação. No Rio nós falamos cabeça de porco, ou uma favela, onde vai se inventando uma puxadinha. E às vezes a igreja, em alguns lugares, está sendo assim. Porque você tem a planta da casa de Deus, na palavra de Deus. E como foi dado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas, somente homens levantados pelo Espírito Santo com o ministério da palavra pode enxergar a planta. E os apóstolos são aqueles como arquiteto que lança os fundamentos e tem a planta. Os pastores estão ali pegando tijolinho por tijolinho e colocando cada um no seu lugar. Os evangelistas são aqueles que trazem material de construção, traz coisas boas e coisas não tão boas. Os pastores pegam esses materiais e colocam no seu lugar. Os mestres, que alguns acham que são o grande posto da igreja, não. Os mestres são os serventes de obras. Aqueles que viram massa, sabe? Esses deveriam ser os mestres, os mais simples, aos pés dos pastores, honrando o que eles aprenderam com o ministério da palavra apostólica. Os profetas são aqueles que às vezes olham e falam, olha, está muito bom, mas essa parede aqui está um pouquinho torta. Eu coloquei o plumo ali, ó, e eu tive a impressão que está um pouquinho torto. Não está, vamos testar. E aí você vai pela palavra de Deus, realmente... Os profetas são bons em destruir paredes quando estão tortas. Parece que são inimigos dos pastores, mas não são. Resumindo, pastores andam no meio de ovelhas, cheiram a ovelhas. Os mestres moram na palavra. Os profetas andam no céu procurando revelação espiritual da palavra de Deus. Os evangelistas estão no mundo, querem tacar fogo nas cadeiras, levar todo mundo para pregar o evangelho.
E os apóstolos são aqueles que têm o encargo de estar sempre indo, pregando o evangelho, iniciando uma nova fase na obra, ou Deus plantando igreja por meio deles, é Deus que faz, supervisionando igrejas locais no sentido de dar suporte. Não vem por cima, eles também são servos. Se os presbíteros e os pastores cuidam das igrejas locais, esses irmãos que têm encargos extralocais, eles deveriam ajudar a pastorear os pastores. E assim nós temos essa casa, ou essa obra, ou esse edifício, coordenado pelo Espírito Santo, para que todo o corpo bem ajustado e provido pelas juntas e ligaduras possa promover o seu crescimento em amor. Isso só é possível se formos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos representar a direção nem a mente do Espírito Santo. Nós vamos representar o nosso ego, e isso gera muito dano na obra de Deus. É muito interessante que é uma carta tão profunda do mistério de Deus em Cristo Jesus, mas ela está permeada por inspiração, ressaltando nos bastidores essa edificação pelo ministério do Espírito Santo. A gente poderia gastar tempo falando sobre essa carta, focando em muitas coisas, mas só ressaltando a obra do Espírito Santo, nós temos muita riqueza. Paulo vai nos dar 3 chaves para entendermos essa carta. A primeira está no capítulo 1, verso 15 em diante, que ele orava para que os irmãos recebessem espírito de sabedoria e de revelação. Você pode olhar esse versículo para ficar bem fincado no seu coração e no meu, de que por ser uma obra espiritual, por ser a casa de Deus no Espírito, nós precisamos urgentemente voltarmos ao ministério do Espírito e à palavra de Deus. Verso 15 do capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E segue o texto. Paulo gastou cerca de 3 anos aqui em Éfeso, entregou todo o conselho de Deus, era a base do seu ministério na Ásia. Essa é a sua carta mais profunda. E apesar de todo o legado que ele deixou ali, ele ora para que os irmãos tivessem espírito de sabedoria e revelação. Não é suficiente conhecer as Escrituras, inspirada pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo não termos a revelação do Espírito Santo dessas Escrituras que ele inspirou. Precisamos orar para que os olhos do nosso entendimento, ou do coração, e não apenas a nossa mente, os olhos sejam abertos para vermos o Espírito da palavra por detrás das letras, porque é uma obra espiritual. Aquele que fala, aquele que ensina, deve gastar muito tempo não apenas lendo e estudando a doutrina ou a palavra que ele vai falar. Ele usa a mente para estudar, mas deve usar os joelhos em oração, para que os seus olhos também sejam abertos e haja unção espiritual, para que o Espírito Santo também abra os olhos do entendimento daqueles que ouvem. Precisamos encontrar nessa carta esses segredos. O primeiro é o espírito de sabedoria e de revelação. O segundo está no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, a vós outros? Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Você está vendo o que ele está falando? Ele diz que por uma revelação ele está escrevendo resumidamente, então tem uma riqueza muito ampla. Mas o que Deus se dispôs a revelar está aqui. Não pode ir além das Escrituras.
Mas agora, assim como ele orava para que tivéssemos espírito de sabedoria e revelação, ele agora está pedindo, ele está encorajando que os santos pudessem ler. E quando vocês lerem, vocês vão poder compreender o meu discernimento. Não é apenas compreender a doutrina, mas o discernimento espiritual da doutrina. Estão percebendo a diferença? O discernimento espiritual. É muito difícil explicar o que seria exatamente um discernimento, mas nós podemos tentar ilustrar. Sabe quando alguém prepara uma comida maravilhosa e ela vai te servir, e antes de você levar à boca, você pode ter sentido um cheiro de que aquele macarrão, por exemplo, ele passou do tempo e ele está azedo. O cheiro não está agradável. Mas a pessoa está dizendo que está bom, está fresco, mas está um dia muito caloroso ou quente. O macarrão ficou fora da geladeira. Mas você, educadamente tentando agradar a pessoa, você dá graça e põe na boca. E quando você põe na boca, o estômago embrulha. E agora já não é o seu nariz que está sentindo o cheiro, o olfato, né? Mas o paladar também está dizendo que o macarrão passou. E agora, como é que você vai fazer? O dono ou a dona está dizendo que está bom. Está bonito, está lindo. Mas nós temos 2 membros do corpo que estão dizendo que está ruim. E o cérebro está interpretando esses sentimentos. Agora, quando você começa a mastigar, o estômago começa a falar também, olha, vê o que você vai fazer, porque eu vou vomitar. E aí o cérebro fala, lembra aquela dor de cabeça que você estava aquele dia? Então, é que você comeu uma coisa meia passada. E o fígado também sentiu, outro membro. E às vezes dá uma dor de barriga, outro problema. Daqui a pouco o corpo todo foi prejudicado porque você não respeitou o discernimento do corpo. Tá certo? Somente cheio do Espírito Santo poderemos ter muitos membros que quando apresentarem ensinamentos, qualquer uma outra coisa, por mais que fale que é uma doutrina nova, alguém muito especial, alguém muito erudito, ou alguém... Mas eu não sei explicar. Eu nem conheço direito o que esse cara está falando, essa pessoa está falando, mas eu não sei. Quando começou a falar e tal, eu não sei. Da alegria entrou uma angústia. Do descanso, uma perturbação. A mente não acompanha o raciocínio. Eu não estou compreendendo o que ele está falando. E uma treva está obscurecendo a comunhão dos santos. E no lugar de luz nós temos trevas, no lugar do Espírito Santo, demônios começam a transitar na igreja quando temos um nível de ensinamento ou de pessoas assim. Você não sabe explicar, mas isso é a unção do Espírito Santo. E isso é o discernimento espiritual. Agora Paulo está falando do discernimento para o bem. Quando vocês lerem, iluminados pelo Espírito Santo, percebe a diferença? O Espírito de sabedoria e revelação. Vocês vão perceber, é como aquele macarrão que está chegando, só que agora ele está falando de coisa boa, é positivo. O meu discernimento do mistério, ou seja, você vai passar a compreender a essência da palavra de Deus. Você tem muita coisa na palavra de Deus. Mas essa palavra que é tão rica e tão ampla, ela tem aquilo que é essencial. Tem aquilo que vem primeiro, tem aquilo que é fundamental. Poderíamos dizer que tem uma hierarquia de valores na palavra de Deus. E Paulo está dizendo que os fundamentos vêm primeiro. E depois vêm as colunas. E aí nós temos as paredes. E a cobertura vem no final. Mas os alicerces precisam ser bem lançados. E os trabalhadores precisam estar cada um no seu lugar, respeitando a sua esfera de dom e de serviço espiritual. Perceber o meu discernimento da palavra de Deus. Esse seria o segundo segredo. O primeiro é o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo, Espírito de sabedoria e revelação. É o mesmo Espírito, mas é um serviço subsequente à habitação ou à regeneração espiritual. Que pena que muitos cristãos nasceram de novo,
mas eles acham que pode viver a vida cristã sem depender do Espírito Santo. Que pena que alguns se tornaram cessacionistas, no sentido de não acreditar que o Espírito Santo ainda tem dons extraordinários ou dons carismáticos por nosso dia, por nosso tempo. E além de eliminar os dons, eles também eliminam a dependência da liderança do Espírito Santo no ministério, no estudo da palavra, na vida cristã. E aí você vai, em todos os ambientes da sua vida, não depender do Espírito Santo. Você vai encontrar no capítulo 5 que, inclusive, para viver a vida comum do lar, entre marido e mulher, só é possível se você estiver cheio do Espírito Santo. Para tudo. Para você representar o mistério de Cristo e a igreja. Um casamento segundo o propósito de Deus. Só cheio do Espírito Santo. Só cheio de sujeição uns aos outros. Só cheio do Espírito Santo, Paulo vai dizer que você vai poder ser um bom patrão, um bom empregado, um bom ser social. Nós não sabemos ser pai, mãe, filho, marido, patrão, empregado, não sabemos nada. Depois que o pecado entrou, deformou todo o gênero humano, a nossa vida moral, está tudo degradado, somos todos anormais. Somente nascendo de novo, pela graça de Deus, cheio do Espírito Santo, nós vamos poder ir amadurecendo e aprendendo com as crises o que Deus quer nos ensinar. Então esse segundo princípio, esse segundo segredo, seria o discernimento espiritual quando lemos. E o grande problema é que hoje poucos leem, ou quando lê de maneira desordenada, lê sem oração, lê sem devocional, lê sem meditar. Nós precisamos até inclusive aprender a como ler. O terceiro princípio também está no capítulo 3, mas vamos um pouquinho antes, o versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Está vendo a oração de Paulo novamente? A primeira está no capítulo 1, verso 15, e a segunda está agora no capítulo 3, também do versículo 14 em diante. Novamente está o Espírito Santo. A primeira oração, ele está falando do Espírito de sabedoria e de revelação sobre nós, iluminando a nossa mente e os olhos do nosso coração. A segunda, ele está falando desse fortalecimento com poder, mas não tanto sobre nós, mas agora dentro de nós, no homem interior, que é o nosso espírito. Poderíamos dizer um revestimento exterior, uma capacitação para os nossos olhos serem abertos ao lermos a palavra, e agora um poder espiritual interiormente, ou seja, uma habitação interior. A habitação tem a ver com qualidade de vida cristã, mudança de caráter, maturidade espiritual. E o revestimento tem a ver com capacitação, dons e ministérios para o serviço. Ninguém pode entender as Escrituras se não for cheio do Espírito Santo, habitando e revestindo. Agora ele está falando, sendo fortalecido pelo seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Ué, mas o cristão já não tem um Espírito dentro dele? Mas, como disse o livro de Provérbios, de tudo que tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Por mais que o Espírito Santo esteja no nosso interior, é como que o coração é um registro de uma caixa d'água. Sua caixa pode estar cheia, mas se o registro estiver fechado, a água não passa pelo cano e não vai saciar as crianças e a todos nós. Uma coisa é o Espírito Santo habitar em você. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, como diz o capítulo 5, verso 18. E aquele cheio tem a ver com controle, direção, habitação, transformação, mente saturada pela palavra e o Espírito. Vida vivida no poder do Espírito Santo e não da carne. Uma vida em harmonia com a mente de Deus.
uma vida dirigida, uma vida de serviço, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Mas se você controla a sua vida, você não é controlado pelo Espírito Santo. Se tudo que você faz na sua vida é o melhor para você, essa é uma vida de um fariseu, não uma vida de um discípulo. Você crê que há um só Deus, você faz bem, disse Tiago, mas os demônios também creem e estremecem. Não tem muita diferença entre você e o diabo ou os demônios. Não é suficiente apenas temer a Deus, porque os demônios ainda seguem fazendo a sua própria vontade e girando toda a sua vida em torno de si ou do seu coração. Eles temem a Deus e às vezes temem mais do que nós. Eles sabem que o tempo do fim está chegando e Satanás será lançado no lago de fogo. Mas às vezes nós somos piores do que eles, porque eles estremecem e diante da majestade do Filho eles se ajoelham e confessam Jesus como Senhor. Deus pode falar às estrelas, você vai para lá e elas vão. Deus pode ordenar o mar quando está revolto, aquieta-te, e ordenar os ventos, e ele aquietou. O vento sossegou. Deus pode transformar pães e multiplicar esses pães. Deus pode operar tantas coisas. Mas agora, Paulo está dizendo que ele está intercedendo para que o Espírito Santo possa encher o nosso homem interior e assim Cristo habitar em nosso coração. Porque é muito mais fácil Deus ordenar o universo do que ordenar a vida do ser humano com a sua obsessão. E Jesus teve que orar a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque no céu não tem resistência, mas no homem ou na terra, quem está governando o seu coração e o meu coração? Agora o Filho de Deus está intercedendo por você e por mim, para que Cristo habite pela fé no nosso coração. Por quê? Porque Deus está edificando uma casa. E só é possível essa casa ser edificada se formos coletivamente cheios do Espírito Santo. E os operários, na dependência do Espírito Santo, trabalhar adequadamente. Cada tijolinho está no seu lugar. Mas qual que é a nossa tendência? Eu não gosto daquele irmão, daquela irmã. Eu vou ter que andar com ele. Nós não queremos outros tijolos sobre nós. Nem em cima, nem do lado. Nós queremos simplesmente viver uma vida independente. Habite Cristo no vosso coração. Não mais eu, mas Cristo, disse Paulo. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, raízes em Cristo, raízes na palavra de Deus, como a lavoura de Deus, mas alicerçados, ou seja, naquele alicerce que é o fundamento dos apóstolos e profeta, em verdade é o nosso Senhor, não apenas doutrinariamente, mas organicamente pelo Espírito Santo, nos encabeçando e nós habitando nele e ele em nós, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Olha o terceiro segredo. O primeiro, temos o Espírito Santo de sabedoria, o aspecto do Espírito Santo como sabedoria e revelação. O segundo, a leitura da palavra procurando o discernimento espiritual pelo Espírito. E o terceiro segredo é compreender com todos os santos, quando o nosso homem interior está fortalecido por ele e Cristo governa o nosso coração. Podereis compreender o meu discernimento. Porque se não estivermos cheios do Espírito, não entenderemos a palavra de Deus. Não compreenderemos o mistério de Deus. E quando encontrarmos irmãos e irmãs, olharemos segundo a carne as pessoas e não discerniremos a porção de Cristo na vida de cada um. Os dons do Espírito Santo na vida de cada um. E teremos simpatia e preferências pessoais segundo o nosso coração. E o nosso coração, ele é enganoso mais do que todas as coisas. Somente com todos os santos, ou seja, não parte dos santos, mas com todos. Por isso não podemos desprezar ninguém. Quando encontrarmos irmãos e irmãs, por mais que hajam defeitos e problemas, procure saber se há muito mais virtudes
e procure focar nas virtudes. E confiar que o mestre de obra, com seus operários, está trabalhando e vai limpando cada um de nós, colocando cada um no seu lugar, e depois o amor vai nos cobrir. Se você já ajudou numa edificação, às vezes pega um tijolo que já foi usado numa outra obra, aquela parede foi destruída, mas dá para usar aqueles tijolinhos. E às vezes o pedreiro tem que cortar aquele resto de cimento que ficou impregnado ali, corta ele, ele fica limpo de novo. Vai colocar ele no lugar da edificação. Você lembra do livro de Neemias? Quando Neemias começa a construir as muralhas, os zombadores falaram, mas vai poder usar esses tijolos ou essas pedras queimadas pelo fogo, ou seja, aquele muro que já foi destruído? Não tem esperança para essa edificação. Porventura Deus poderá construir as muralhas da sua casa com esses tijolos ou essas casas que já foram queimadas e estão arrasadas? E Neemias, como homem de visão espiritual e um ministério apostólico no contexto do Velho Testamento, alguém que tinha o encargo, ele disse que sim. E aqueles tijolos representavam aquelas pedras, cada um de nós com toda a nossa debilidade. Deus está construindo uma casa maravilhosa para a habitação de Deus pelo Espírito Santo. E esse texto segue dizendo, com todos os santos, nós vamos poder compreender o quê? A grande escatologia, a vinda do anticristo, se a tribulação vem primeiro, se é a metade, se Cristo volta antes, se tem milênio. Compreender com todos os santos, em primeiro lugar, ele vai dizer qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o quê? Que diz a sua Bíblia? Não estou ouvindo. O amor de Cristo. E o que tem o amor de Cristo? Que excede todo o entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Claro que a casa de Deus, como essa casa tem telhado, temos a escatologia, temos as profecias dos últimos tempos. Toda a palavra de Deus tem que ser valorizada e não podemos negligenciar nenhuma delas. Mas tem gente tentando ser especialista em telhado. E os ladrões oram e falam, nossa, não tem muro, não tem parede, estou vendo as crianças lá, dá para raptar, dá para causar uma série de problemas. Aqui está dizendo que, porque Deus é amor, Ele quer que nós venhamos conhecer o amor de Cristo, e esse amor de Cristo excede todo o entendimento, ou temos essa cobertura completa do amor de Deus, e é isso que nos mantém juntos, pedra sobre pedra. Mesmo que sejam umas pedrinhas que não seja fácil, né, Israel? Mas é assim, essa riqueza maravilhosa, e Deus colocou os ministérios que estão no capítulo 4, que infelizmente não vamos conseguir tocar nesse momento ou hoje. Mas eu queria ainda ressaltar essa parte de que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Essa carta, o capítulo 1, o final do capítulo 1 vai dizer que a igreja é a plenitude de Cristo. Deus quer encher o universo da plenitude de Cristo por meio da igreja. Se você virar a sua página, o capítulo 4, temos um segredo maravilhoso, que é uma palavra para nesse capítulo. Podemos ler, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um dentre nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Todos, cada um de nós temos uma medida. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Essa palavra para mostra o propósito de toda essa obra extraordinária de Deus em Cristo,
desde a sua encarnação, ministério terreno, cruz, ressurreição e ascensão. Ele desceu às partes mais baixas da terra, agora ele levou o cativo o cativeiro, chegou em sua ascensão aos céus, assumiu o lugar, o seu trono por merecimento. E aqui tem um para. Por que ele fez tudo isso? Para nos salvar e levar para o céu. Para isso, para aquilo. Mas não é isso que a palavra fala. Tem um para. Para quê? Para encher de si mesmo todas as coisas. Nova versão transformadora ou transformação usa esse termo. E o pensamento no original também. A obra de Deus é encher todo o universo do seu Filho. Primeiro, a partir da igreja que é o corpo de Cristo. Por isso que estamos sendo edificados como uma casa. Por isso o versículo 11 diz que ele concedeu os ministérios na casa de Deus. Agora não existe razão de ter ninguém ensinando ou fazendo qualquer trabalho na igreja, nem um cafezinho ou trabalho com as crianças, se não conhecer esse para, que é para encher de Cristo. Qualquer serviço na igreja, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser coordenados uns pelos outros pelo Espírito Santo. Precisamos orar muito para sermos aquelas pedras que estão sendo trabalhadas na pedreira e aceitar ser rolado, sabe? Não é para cima que você cresce, como se estivesse na Babilônia construindo uma torre de Babel. Não, a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. A gente rola para baixo, caminho da humildade. Assim como o Senhor, precisamos ter o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. E subsistindo em forma de Deus, porque é Deus. Ele não se aferrou às suas prerrogativas como Deus, seus privilégios como Deus. Ele abriu mão disso, sem abrir mão de si mesmo, da sua natureza e essência. Mas ele se despojou de tudo isso. E ele veio rolando como pedra angular, como a rocha. Ele veio rolando dos céus para a terra, em cada passo de humildade, e aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Olha os golpes do martelo da palavra, cumprindo as profecias do Velho Testamento. Como ovelha muda que não abriu sua boca, ele vai à cruz. Foi do agrado do Pai esmagá-lo, e as injúrias dos injuriadores caíram sobre ele. E todas as profecias e tipologias do Velho Testamento tiveram que se cumprir no nosso Senhor. E ele agora se humilhou de tal forma que assumiu a nossa natureza. O eterno se confina em nosso tempo e em nossa história. O Deus adorado se faz criatura e se torna adorador. O ilimitado se limita. O incriado se torna criatura, vestindo-se de humanidade, sem deixar de ser Deus eterno. Mas ao mesmo tempo que é todo-poderoso, ele vem rolando, e deixa de servir no seu ministério como Deus poderoso, mas como homem dependente do Espírito Santo. Ele esperou 30 anos na escola da humildade. Agora, quando ele vai ao batismo, ele ora. E Lucas diz que enquanto ele orava e sai das águas, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e imediatamente ele é guiado pelo Espírito ao deserto. Está sempre rolando para as partes mais baixas do propósito de Deus. E ele volta do deserto cheio do Espírito Santo. E aí se cumpre a profecia do livro de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu a evangelizar, e ele desenvolve o seu ministério pelo Espírito Santo. Agora ele morre. Ele volta aos céus, derrama o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo está sobre nós e em nós. E ele espera que assim como Jesus veio rolando como essa pedra e atingiu as partes mais baixas, porque não apenas se fez homem, mas se fez escravo, e escravo obediente até a morte, morte de cruz, e desceu às partes mais baixas. Deus espera que nós também sejamos submissos ao ministério do Espírito Santo, obedientes. Tomamos a forma de cordeiro e não de serpentes. Ora, se o Espírito Santo, que é Deus, não ousou
abrir a sua boca, porque diz a Escritura, ele me glorificará, porque não dirá nada de si mesmo, mas tudo que ele ouviu da minha parte, que falou aos discípulos, ele ia vivificar, iluminar, lembrar os discípulos, mas o Espírito Santo não ia chamar atenção para ele. Seu ministério é glorificar a Cristo. E é essa casa que Deus está edificando entre nós, para a habitação de Deus no Espírito. Foi para isso que você foi chamado, foi para isso que ele nos chamou juntos. Agora ele fala, enchei-vos coletivamente do Espírito. Muito cuidado, porque esse livro vai falar para nós, desculpa uns minutinhos, não quero avançar o tempo do meu irmão, mas quero acabar essa parte. Capítulo 4 de Efésios. Por um lado, o versículo 27, ele fala, não des lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. Ele quer criar uma rachadura nos muros, na casa de Deus, ou abrir uma frecha na janela da casa de Deus. Não des lugar ao diabo. Mas como é que dá lugar ao diabo? Quando você mente, versículo 25. No lugar de falar a verdade, você omite e vai falar para os outros. Quando você ira, não dê lugar ao diabo. E ele segue dando várias maneiras que nós podemos dar lugar ao diabo, mas no versículo 30 ele fala, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito coletivamente. Cuidado com a sua opinião na igreja. Eu acho que não tem que ser assim, tem que ser assim. Espera aí, mas tem que ser assim para ser bom para quem? Para você? Mas a casa está sendo edificada para a habitação de Deus no Espírito. Então, muito cuidado. Porque às vezes, em nome de uma coisa boa, correta e às vezes até bíblica, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Porque não foi inspirado ou dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito veio sobre Jesus em forma de pomba, que representa pureza, sensibilidade, santidade. Agora, se você se move com muita agitação, a pomba vai embora. Então, na igreja tem que ter muita oração, conselho, sensibilidade, para que as nossas decisões, nosso ambiente, sejam de fato um ambiente dirigido pelo Espírito Santo para sermos guiados, para que haja plenitude de Deus pelo Espírito Santo, porque cada membro está aprendendo a viver uma vida pelo Espírito. E por isso o capítulo 4, verso 1, e eu termino aqui. Rogo-vos, pois eu, verso 1, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, ande com toda a humildade. Deixa o mestre de obra pregar você como um tijolinho, e se for preciso, dá umas cacetadinhas com a colher de pedreiro, com a palavra, com a exortação, com o conselho. E quando ele quiser mudar você de lugar, e às vezes até quebrar você, e colocar você junto com outro tijolinho. Humildade. Não se defenda, não critique, espere, mesmo na tribulação, com longanimidade, tenha paciência. Leva tempo essa obra, mas tenha paciência, longanimidade. Suporte uns aos outros que estão sobre você e você sobre os outros. Não ponha peso demais, mas também não queira se liberar do peso que Deus pôs sobre você. Nós precisamos, pelo amor, levar as cargas uns dos outros, como disse Paulo aos Gálatas. Suportando-vos uns aos outros em amor. Por que isso? Porque Deus quer que venhamos nos esforçar, verso 3, com muita atenção. Se mover com muita atenção, diligentemente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há somente um corpo e um só Espírito, ou seja, o Espírito Santo não é especialmente seu. Não é para buscar um enchimento do Espírito sozinho, individual. É o Espírito do corpo. É o Espírito que está construindo uma casa, uma habitação para a plenitude de Deus no corpo de Cristo. Então, a unção que é da cabeça passa por todos nós quando nós estamos debaixo da autoridade
do Espírito Santo, senão nós perdemos a unção e ficamos atormentados pelo inimigo. Lembra de Saul? Entrou o orgulho, perdeu a unção do Espírito Santo, e o que aconteceu com ele? Passou a ser atormentado por um espírito maligno. E quantos cristãos estão atormentados por espíritos malignos? Porque são cabeçudos. Querem fazer o que querem, não se sujeitam uns aos outros. Eu sou sujeito a Deus, não sou sujeito a homens, e eu não concordo com aquilo nem com aquilo outro. E é assim que você dá lugar ao diabo. Porque não existe submissão a Deus, não existe submissão ao Senhor, sem submissão uns aos outros, porque Ele é o cabeça do corpo, e aquela autoridade que está na cabeça, ela flui por meio dos membros. Não adianta você falar que não quer o olho, porque o Cristo que tem autoridade, no olho, a autoridade daquele membro é ver. A autoridade do ouvido é escutar, da boca é falar, da mão é tocar e fazer as coisas. O pé é andar. Todos nós temos uma medida de graça e de autoridade, mas é a autoridade do Espírito Santo na igreja. E temos a autoridade coletiva que representa o trabalho do governo da igreja, que dirige a igreja, não porque eles são alguma coisa, mas porque o Espírito Santo levantou. Agora, preservar a unidade do Espírito seria, entre linhas, que temos uma unidade objetiva, orgânica, quando nascemos de novo, e doutrinária, já somos um. Mas existe a comunhão do Espírito Santo, a harmonia do Espírito Santo, a coordenação, como ele fala aos Coríntios 12, do Espírito Santo. E a gente tem que ter esses adjetivos no nosso caráter: humildade, mansidão, longanimidade, suportando, para não quebrar essa harmonia. Não vai muito rápido, porque pode ser que as coisas saiam do lugar, e nós podemos quebrar a harmonia do Espírito Santo. E agora estamos unidos, mas o macarrão está estragado, está ruim, está perto. Não conseguimos andar juntos, não conseguimos fazer as coisas juntos. Tudo que vai fazer dá errado, porque nós saímos dessa cobertura, dessa unidade. Nós podemos perder a unidade do Espírito Santo de maneira bem rápida. Eu vou citar apenas alguns exemplos muito rápido. Jesus tinha um colégio com 12 discípulos, e um deles quebrou a unidade do Espírito. Quem foi ele? Judas, porque ele deu lugar a um outro espírito que foi o diabo. Estava junto, mas estava estragado. Tá certo? Tomou a ceia, expulsou demônio, curou pessoas, andou 3 anos e meio com Jesus, mas não estava debaixo da unidade desse. Estava ali em corpo, como disse João, era um dos nossos. Ele estava entre nós, mas não era um dos nossos. Segundo lugar, Ananias e Safira estava entre os discípulos, na unidade, mas um dia deram lugar a um outro espírito, e Pedro perguntou: Ananias, por que você deu lugar ao diabo para encher o seu coração? Para mentir ao espírito. Estão lembrados disso? O que ele fez? Quebrou a unidade do espírito, cometeu um pecado para a morte, morreu, porque entristeceu o espírito na igreja. Paulo e Barnabé, que disse o Espírito Santo: separar-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenham chamado. O Espírito Santo uniu eles, mas um dia eles brigaram, eles discutiram. Não vamos entrar no mérito quem está certo ou quem está errado, mas discutiram e quase houve um MMA ali. Foi um negócio pesado. E o que aconteceu com eles? Eles se separaram. Houve uma ruptura, não da unidade objetiva, doutrinária. Não, isso é impossível. Senão Deus deixaria de ser Deus, o Espírito Santo deixaria de ser Deus. Mas essa coordenação, harmonia, habitação. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Pedro diz assim: maridos, vivam com as mulheres, com a sua mulher, com sabedoria, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Vocês têm que coabitar com ela com entendimento. Mas por que, Pedro? Para que não sejam impedidas as vossas... Quem que lembra? O que ele quer dizer? Para que vocês não quebrem a unidade do Espírito no casamento.
Não vê a sua mulher apenas como mulher, mas como filha de Deus, membro do corpo de Cristo, onde o Espírito Santo habita. Então você tem uma unidade no papel, a unidade judicial, legal. Você tem uma unidade na carne, porque o homem deixou pai e mãe e se uniu à sua mulher, é uma só carne. Você tem uma unidade de alma, mas os dois estão bicudos e quebraram a unidade que o Espírito Santo, a harmonia do Espírito no casamento. Então uma hora você ama e outra hora você quer matar. Uma hora quer dormir junto, outra hora você não vê a hora de acordar e trabalhar. Uma hora você ama estar em casa, outra hora, meu Deus, acho que eu vou fazer hora extra, vou visitar os amigos. Por que aconteceu isso? E quebrou a unidade do Espírito no casamento. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque somos corpo de Cristo e Ele está edificando uma casa. Às vezes amanhece e do nada o casal discute. E sem perceber, você fala uma coisa, o marido entendeu outra, mas não foi isso que eu queria dizer, mas você falou. Não, mas foi a forma que você falou. Qual foi a forma que você falou? Ríspida. Não foi no Espírito. Ou no espírito de amor. Então podemos perder a unidade no casamento, a família pode morar debaixo do mesmo teto e perder a harmonia espiritual. E nós poderíamos citar muitos exemplos quando nós deixamos de andar no mesmo espírito. Mas, queridos, irmãos e irmãs, somos chamados para a edificação da morada de Deus pelo Espírito Santo. E por isso cada um de nós precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo, coordenados pelo Espírito Santo, para que Ele possa habitar e ter o seu testemunho e encher todo o universo. A casa, quando está no começo, meu irmão, dá trabalho. Não é verdade? Tem muito barulho, tem muita gente trabalhando e discute, não era bem assim, eu falei, mas você não falou direito, a planta falava isso, mas eu interpretei de outra maneira, e chama o engenheiro. Não é brincadeira não. E tem que destruir a parede, levantar de novo, leva tempo. Mas tudo que tem glória e que é feito com excelência requer tempo. Nada é tão rápido, a não ser uma casa, uma cabana que você faz, um barraco muito rápido, que pega fogo e vai se desmanchar na mesma velocidade como foi construído. Sim, pode ser rápido, mas a casa de Deus não. Ela leva tempo porque Deus escolheu pessoas imperfeitas como você e eu, porque Ele quer nos transformar à imagem do seu Filho. E assim como às vezes pensamos, casamos com a esposa errada, a mulher errada, ou o marido errado, às vezes na igreja também pensamos, eu estou na igreja errada? Eu estou andando com os irmãos certos, mas não é possível, porque no começo parecia tão bom. Não, está certo. É porque está havendo uma obra de edificação. Até a gente entender, não, é a soberania de Deus que está nos transformando e nos levando, assim como no casamento, a figura de Cristo, a igreja, que devemos ser no casamento, e a igreja então ser essa esposa para Cristo, para sua morada e habitação em amor. Que Deus nos ajude, temos muita paciência e longanimidade. Talvez deveríamos usar uma camisa às vezes, tenha paciência, ou me desculpe, nós estamos em obras. Joinville faz assim às vezes? Está na rua, demora, trânsito, aí está lá todo mundo quebrando a rua, estamos em obra, mas é para o bem. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade